Olá, olá, olá. Uma boa noite, primeiramente, aos nossos alunos e professores que estão conosco ao vivo aqui na gravação dessa aula, na quarta-feira, às 20 horas. E um bom dia para você que está acompanhando na estreia do vídeo, às 8h55, nesse domingo. Que dia que é esse domingo que está estreando essa aula? Deixa eu dar uma olhada no calendário aqui. Dia 14 ou dia 13, irmã Emilce? Dia 13 de setembro? Não, dia 13 de setembro é aniversário da minha irmã, conhecido como sexta-feira. 15 Muito de bem, setembro. 15 de setembro. Então, para você que está acompanhando, e um olá para você que está acompanhando em outro dia, outro horário, mas está aí, desejoso de estudar a palavra de Deus, de conhecer um pouco mais do que a palavra de Deus tem nos dito, em especial nesse trimestre, sobre esse tema, a Igreja de Cristo, sua natureza e missão. Nós teremos aí 13 lições, estamos agora nesta quinta lição, a lição de número 5, que tem esse tema que você viu aí embaixo, o ministério da igreja. A palavra ministério, ela na língua portuguesa tem várias conotações, e até conotação governamental, né? Nós temos os ministérios do governo federal, com os seus ministros, nós temos os ministros no Supremo Tribunal Federal, nós temos também, no sentido religioso, você tem os ministros da igreja, ministérios da igreja, mas apesar do pensamento ali, do senso comum sobre a palavra ministério, a gente tem que observar na Bíblia como que ele vai tratar para a gente usar o sentido correto. E a palavra ministério, possivelmente, se você tem algum conhecimento sobre história do cristianismo, frequentou alguma igreja, tanto católica quanto protestante ou evangélica, né, como a gente fala, as duas você pode ser que já tenha ouvido a palavra diácono, certo? Pois bem, a palavra ministério na Bíblia originalmente, que é na língua grega, que é diaconia. E a palavra diaconia, ela significa serviço. Então, ministério é o serviço da igreja, a atividade da igreja, é o que a igreja faz no seu dia a dia, no seu funcionamento, né? Então, quando a gente vai falando sobre ministério da igreja, você vai ver isso, um pouco sobre ministério da igreja ao longo das próximas aulas, porque nós vamos começar a falar sobre como a igreja tem suas atividades, tem o seu serviço. Claro que também você foi conhecer a palavra diácono ou diaconia na figura de uma autoridade da igreja, de alguém que serve a igreja, porque esta palavra era usada de maneira geral para falar sobre ministério ou sobre ministro, como a gente fala aqui, mas também era usado como um título, e especificamente para nós batistas, como um dos oficiais da igreja. Mas toda vez que eu estiver falando ministério ou serviço, eu estou me referindo de uma maneira geral sobre a atividade, sobre a rotina da igreja. E aí eu quero perguntar para os meus alunos e professores que estão comigo aqui ao vivo, você pode colocar nos comentários também, à medida que você vai assistindo essa aula, se a igreja tivesse que ter um símbolo, certo? Uma coisa interessante é que as igrejas não têm nenhuma determinação bíblica. Jesus não colocou, olha, eu quero que vocês coloquem uma imagem. Em toda vez que vocês se reunirem, vocês têm que levantar esse estandarte, essa bandeira, esse medalhão, esse símbolo, seja lá o que for, tá? Ah, ele colocou alguns atos simbólicos, como o batismo e a ceia, mas não como uma determinação. Quando você olha aquilo, você entende que é igreja. Mas se a igreja tivesse que escolher um símbolo ou uma bandeira, pensa numa bandeira. Qual seria a bandeira da igreja? Qual seria a imagem dessa bandeira? Então, quero convidar os alunos para participar comigo aí e me responder. Para você, qual seria a bandeira? Seria a estrela de Davi? Seria a cruz de Cristo? Seria um anjo? Seria uma bandeira em branco? Qual seria? O que estaria nessa bandeira? Vamos lá. Não me deixa no vácuo, não, hein? Para mim, seria a cruz de Cristo.
Cruz de Cristo. O Também que pensei mais? na cruz. Ana, desculpa. Também pensei na cruz. Pensou na cruz também. Pastor Salovi. Eu usaria a Bíblia. Uma Bíblia. Perfeito. O que mais? A cruz. Eliane coloca a cruz também. Muito bom, Eu muito bom. usaria a cruz. A mãe Medina usaria a cruz. Muito bom. Quando a gente olha, por exemplo, nas igrejas locais, muitas colocam símbolos da história do cristianismo, né, da história da palavra de Deus. Então, a nossa igreja, por exemplo, usa os dois, né? A nossa igreja tem Bíblia, tem gente e tem cruz. Então, se você olhar ali, a cruz de Cristo está no centro, você tem ali dois bonequinhos representando o corpo da igreja, as pessoas que pertencem à igreja, a união delas, e embaixo o que faz a base dessa cruz é uma Bíblia, tá? Então, todo esse simbolismo tá ali no nosso slogan ali, aliás, no nosso logo da nossa igreja. Mas, de fato, não há nenhuma imagem, até porque hoje se discute exatamente se a cruz era exatamente no formato que a gente vê, né, assim, ou se ela era um T. Alguns, então, vão discutir que, olha, a maioria das vezes a cruz, ela era um T, e a de Jesus, ela passou porque tinha a plaquinha em cima. Então, não se tem muito a certeza de como seria essa cruz. Uma Bíblia? Poderia ser, mas uma Bíblia, no nosso tempo, é assim, tanto que a Bíblia que nós temos no logo da nossa igreja é uma Bíblia como essa, aberta, né? Mas se a gente observa Bíblia no passado, a Bíblia, se você pegasse para pessoal lá no deserto do Sinai. O que seria a Bíblia? Eles nem usam essa expressão, mas para eles seriam duas tábuas de madeira, primeiro duas tábuas de pedra, depois duas tábuas de madeira. Aí mais à frente seriam rolos de pergaminho também ali. No Novo Testamento seria, além dos rolos de pergaminho, seriam cartas em papiro, e assim vai, assim foi colocando. Hoje em dia, ela pode ter esse formato aqui também, né? Formato digital. Podia ser também as cores do livro Sem Palavras. As cores do livro Sem Palavras, boa. Então, a gente de fato não tem uma determinação sobre símbolo, mas se uma coisa que contém a cruz de Cristo, a palavra de Deus, as cores do livro Sem Palavras, se a gente pode fechar tudo em uma única palavra, a gente usaria a expressão amor. Hoje em dia se usa para simbolizar o amor um coraçãozinho, né? Esse aqui, hoje em dia, os jovens estão fazendo, os adolescentes estão fazendo até um outro tipo de coração, nem é mais assim. Cada um eles vão fazendo de um jeito diferente para não ficar. Tem o coração coreano, a irmã Emil está fazendo ali, ó. O coração coreano. Tem um que é assim agora, gente. Isso aqui é uma dificuldade de todo tamanho. Tem um que é assim também, que se faz. Então, tem várias formas aí, né? Mas a palavra de Deus, de fato, nos aponta a, a motivação do serviço da igreja, das atividades da igreja, que de fato é o amor. Lê para mim João 13:35. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Presta atenção nas palavras de Jesus. Pode ler. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Muito bom. Então, você está vendo aí, Jesus está dizendo, olha, qual vai ser a marca? Como as pessoas saberão se vocês são meus discípulos? Não é se vocês andarem com uma cruz na sua camiseta, na sua roupa. Não é se você andar com a Bíblia debaixo do braço. Perceba isso. Porque uma pessoa pode pode ter a Bíblia debaixo do braço, e ao invés de usar o conhecimento, pode usar essa Bíblia para dar na cabeça de alguém. Acho que não funcionou muito bem o uso da palavra de Deus. Agora, Jesus ele coloca, olha, se vocês conhecem, se vocês entregaram a sua vida a mim,
entenderam o amor que eu dei a vocês, e agora vocês praticam, se vocês conhecem as minhas palavras e põem em prática, a prática de tudo isso se dá do amor de vocês um para com os outros. Essa é a motivação. Então, hoje eu não vou detalhar sobre o ministério da igreja, porque nós vamos fazer isso ao longo de várias lições aí. Nós vamos falar sobre uma igreja que prega a palavra, que leva o evangelho, que ensina e edifica através do ensino, que serve e assim por diante. Tudo isso é o ministério da igreja. Mas por que? Essa é a pergunta. Por que a igreja faz tudo isso? Qual é o motivo? O que move a igreja? E a palavra clara é o amor. Por isso eu quero ler com você hoje o texto áureo. Leia para mim, 1 Coríntios 13, 13. Nós vamos nos concentrar no capítulo 13 de 1 Coríntios. Então, eu vou pedir a um dos alunos que leia para mim 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. E pode deixar as Bíblias abertas aí, em 1 Coríntios 13, 13. Tá? Aliás, 1 Coríntios 13. Assim permanece agora esses três: a fé, esperança e amor. O maior deles, porém, é o amor. Esse texto aqui é maravilhoso, gente, porque aqui o apóstolo Paulo está colocando o capítulo 13 de Coríntios, é chamado de um hino ao amor. Inclusive, o primeiro versículo, capítulo 13, versículo 1, já foi cantado em músicas, como uma música do Legião Urbana, né? Ele começa falando sobre o amor, ele começa usando esse texto. E o apóstolo Paulo vai dizer, olha, estes três permanecem, a fé, a esperança e o amor. Só que a fé e a esperança, ela tem tempo de contagem, um dia ela acaba. Que é o quê? Quando você estiver diante de Cristo. Você não vai mais esperar. Você não precisa de esperança, você já vai estar em Cristo. Você não precisa mais de fé, porque agora você não vai precisar crer, você estará vendo. Mas o amor permanecerá para sempre, eternamente. A fé e a esperança são baseadas no amor. Porque você pode ter uma esperança ruim. Você pode ter uma esperança, eu tenho a esperança que eu vou dominar sobre todos. Isso é uma esperança, uma péssima esperança, mas é uma esperança. Você pode ter uma fé ruim também, mas a fé em Cristo, ela é baseada no amor, e a esperança em Cristo é construída no amor. Tanto é que o capítulo anterior, o capítulo 12 de 1 Coríntios, a segunda parte do versículo 31, ele escreve ali, passo agora, então estou lendo 2 Coríntios 12, 31, só que a segunda parte, depois do ponto final ali. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Você sabe do que Paulo estava falando no capítulo 12? Ele estava falando sobre os presentes que Deus dá, que são chamados de dons espirituais. Habilidades para edificar a igreja, para fazer a igreja crescer. E isso era maravilhoso. Ele também vai falar sobre a unidade da igreja, uma igreja que é tão diferente, não só na sua aparência, não só na sua cultura, mas nos seus dons, e consegue andar como um corpo, como uma pessoa só. Isso é tudo maravilhoso. E Paulo diz: tem um caminho ainda maior, tem um caminho ainda melhor. E aí ele começa a falar sobre o amor. Objetivos para a nossa aula de hoje são alguns aqui. Três objetivos gerais: compreender que o amor é a origem e o centro de toda a revelação divina. A gente já aprendeu que revelação divina é um outro nome que se dá à Bíblia, a palavra de Deus. Então, o amor é o centro e a origem da palavra de Deus, da Bíblia. Compreender que o amor é o critério de Jesus para revelar quem são os seus discípulos. E compreender que o amor é a marca da nossa filiação com Deus. Alguns objetivos, 2 objetivos específicos. O primeiro, descrever qual característica do amor você precisa aperfeiçoar em você. O que precisa melhorar dessas características que a gente vai falar aqui. E deixar ser transformado pelo extraordinário amor de Deus na sua vida, para que cada vez mais você seja identificado e identificada como um discípulo de Jesus. Muito bem. Nós vamos pegar aqui como base, vamos começar a partir do versículo 4, então 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4, a gente vai ir e voltar nesses versículos várias vezes, porque nós vamos trabalhar aspecto por aspecto do que o amor não é
do que o amor não faz, do que o amor é e do que o amor faz. Então, a maioria das vezes a gente vai falar o amor não é, e aí a gente vai dar as contrapartes disto, né? Leia para mim 1 Coríntios 13, versículo 4. Pode ler. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Muito bem. Vamos pegar aqui o primeiro aspecto do que o amor não é ou do que ele não faz. Ele vai nos dizer aqui: o amor não inveja, o amor não é invejoso. Esse é o primeiro aspecto. E aqui deixa eu trazer os alunos para a conversa mais uma vez. De qual forma você acha que o amor se manifesta, que o seu amor não, perdão, que a inveja, de qual forma você acha que a inveja se manifesta na igreja? Não tô falando na sociedade, não. Vamos pegar aqui, família de Deus, corpo de Cristo. Como é que a inveja se manifesta na igreja? Abre o seu microfone e me dá um exemplo aí. Quando a gente. Não a gente, né? Mas quando, sei lá, a gente pensa no talento, nos dons que o Senhor deu para outras pessoas, talvez, e não veja os próprios dons e queira os dons de outra pessoa, tipo, isso, não sei se eu expliquei bem. Uhum. Por que que o senhor deu este dom, esta habilidade ao outro e não a mim? Por que que eu não tenho essa habilidade? Tem outra forma que o amor, que a inveja se manifesta na igreja? Eu quero que vocês pensem um pouquinho fora das atividades dominicais, da rotina da igreja. Tem outras formas. Tem um jeito bem triste que ele se manifesta. Diga aí, pastor. Querer ter o que o outro tem. Observar ali o que o outro tem. E isso é uma coisa interessante. Eu queria que alguém cantasse essa bola. Obrigado, pastor. Porque um dos grandes problemas, não esquece de fechar o microfone aí, tá, pessoal? Um dos grandes problemas sobre a inveja é você não só quer ter aquilo que ele tem. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Hoje eu não vou falar do meu robozinho. Vou falar da espada. Tem uma espada ali em cima, só dá para ver um pedacinho. Alguém olha no vídeo e fala, poxa, eu queria aquela espada do pastor Cristiano, que ele tem ali, eu queria ter uma espada como aquela. Você querer ter uma espada como aquela é uma coisa. Você querer ter a espada do pastor Cristiano aí é outra coisa. Porque qual é o sentimento por trás disso? O mérito. Da mesma forma com que a Ana deu exemplo sobre o dom, o talento, eu mereço ter aquilo. Por que que eu não tenho? E ele tem. Ele não merece. Ele não merece aquilo. Você vê o sentimento contrário à inveja no ladrão da cruz. O ladrão na cruz em que Jesus declara a ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele diz, nós merecemos estar aqui. Ele não merece. Mas o nosso pensamento não é esse. Nosso pensamento é eu mereço. E aí isso muitas vezes vai se manifestar na forma da inveja. E aí, ok, a gente então vai pensar nisso, e aí a gente tem que pensar, na verdade, como a gente destrói a inveja, porque a inveja é pecado, a inveja vai justamente começar a minar ali. Olha, eu quero essa posição que o outro está, eu quero estar naquela liderança, eu quero estar cantando, eu quero estar naquele ministério, eu quero ter aquilo que o outro tem, eu quero estar na mesma situação que aquela outra família está, e muitas vezes por não conseguir, a gente acaba destruindo, ou desejando pelo menos destruir a vida do outro. Ah, isso acontece, a gente tem falado muito sobre Atos, né? Nós temos trazido aí reflexões, mensagens no livro de Atos ao longo dos últimos 5 meses na nossa igreja. E tem um povinho difícil no livro de Atos, que são os principais rivais da igreja no Novo Testamento, em especial
a partir ali do livro de Atos e em várias vezes nas cartas, que são os judeus da província da Ásia, que era essa província da Ásia, ela era a beiradinha ali da Turquia, já muito próximo do continente europeu. Toda vez eles ouviam o apóstolo Paulo ou outros apóstolos e discípulos pregando, eles atendiam ali, mas quando eles percebiam que os não-judeus, que os gregos daquelas cidades, os macedônios, todos aqueles, os efésios, porque é uma das igrejas que lá está, começavam a prestar atenção e prestavam atenção mais na pregação de Paulo do que nos judeus, ou seja, eles chamavam a atenção da cidade, eles tinham inveja e queriam destruir os seguidores do caminho, os seguidores de Cristo. Então, para a gente ver o risco que a inveja pode nos levar. Mas como é que, então, eu destruo a inveja? Nós estamos falando sobre amor. O amor, ele não é invejoso, logo, o amor, ele destrói a inveja. Então, primeiro, nos é dito aqui, a irmã Emilce leu o versículo 4 de 1 Coríntios 13, dizendo, o amor, ele é bondoso. Então, eu desejo, eu faço, eu pratico o bem, e esse é o primeiro passo para destruir a inveja, porque eu sempre estarei olhando de forma bondosa, mas tem uma prática melhor. Pastor, como é que eu coloco isso no meu dia a dia? Isso vai ser de maneira pessoal e depois se expande. Lê para mim, 1 Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Abre sua Bíblia aí e leia também. Você que está acompanhando pelo YouTube. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Uma coisa maravilhosa, você quer destruir a inveja, você vai agradecer a Deus em todas as circunstâncias. Senhor, obrigado, porque eu não tenho este dom que o meu irmão tem. Senhor, obrigado porque o Senhor me concedeu outro dom, porque a Bíblia deixa bem claro em 1 Coríntios 12 que ele deu dons a todos os seus filhos, a todos que pertencem à igreja. São os dons diferentes. Senhor, obrigado porque o Senhor me deu um dom diferente deste. Senhor, obrigado porque eu não estou nessa situação. Senhor, obrigado porque eu não tenho aquilo. Obrigado porque o Senhor me deu o pão nosso de cada dia. Não foi o pão com mortadela, foi o pão. Obrigado pelo pão, pão com a manteiga, o pão com queijo e presunto. Obrigado pelo arroz, o arroz com feijão, o arroz com feijão e bife, o arroz com feijão, bife, salada, arroz com feijão, bife, salada e batata frita. Senhor, obrigado porque o Senhor não me deu isso. Em todas as circunstâncias, você agradece. A gratidão destrói a inveja. E aí você tem que praticar isso em oração, pessoalmente, você com Deus. Depois você vai expandir. Senhor, obrigado porque o Senhor deu esse dom maravilhoso de cantar a Ana. Vocês nunca ouviram? Não, já ouviram, sim, porque ela já cantou lá na igreja, né? Mas quem ainda não ouviu, a Ana cantando, tocando ali, canta maravilhosamente bem. Senhor, obrigado porque a minha irmã tem este prazer de te louvar. Senhor, obrigado pelo Heitor, o filhinho da Neiliane, esse menino lindo, que está se desenvolvendo, que está crescendo. Senhor, obrigado pelo Juan, esse menino maravilhoso, que tem uma boa escola para dar ali a orientação. Obrigado porque o Senhor supre as dificuldades dele. Senhor, obrigado pela irmã Emilce, que gosta de se vestir de maneira tão colorida, e tem um quadro colorido aí no fundo também maravilhoso. Esse quadro aí, obrigado, Senhor, porque o Senhor deu talento ao pastor Saluvi Júnior, que pintou esse quadro que está atrás. Então, quando você estiver vendo a irmã Emilce aí, tem um quadro bonito aí de um rio. Quem pintou foi o pastor Saluvi Júnior, viu? Talentos revelados. Obrigado pelo talento do pastor Saluvi. Quando você dá lugar à gratidão, você destrói a inveja. Porque agora eu me alegro com as bênçãos do meu irmão. A Bíblia vai nos dizer: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram.
Quando você passa, gasta tempo, investe tempo se alegrando com o outro, não sobra espaço para inveja. Quando você gasta tempo agradecendo a Deus, você percebe que você é um ser extremamente abençoado por Deus. Agora, se você focar no que o outro tem, você vai achar que você não é abençoado por Deus suficientemente. Lembre-se que você não conhece as dores do outro, as lutas do outro. Pode ser que, por muitas lutas que esse outro amigo, esse outro irmão está passando, você não passe. Então, não queira ter a vida do outro, não. Agradeça a Deus pelo que ele tem proporcionado a você e agradeça a Deus pelo que ele tem proporcionado ao outro também. Certo? Vamos avançar, a gente tem muita coisa para trabalhar aqui. Vamos lá. Os alunos, qualquer dúvida, comentário, podem interromper aí ou levantar aquela mãozinha assim, aí eu dou a palavra a Queria vocês, só tá bom? tirar uma dúvida já. Pois não, Ana. Vamos lá. Na minha tradução não tá inveja, tá ciúmes. Eu entendo que são parecidos, mas são diferentes, né? Muito bem colocado, Ana. Deixa eu até abrir aqui para entender o melhor sentido original. Mas, de fato, elas vão andar num caminho próximo à inveja dos ciúmes, né? O ciúmes em si, ele não deseja só o que é do outro, ele quer para si. Então, ele já é uma prática da inveja, né? Então, não é só. É tipo, não querer perder algo que você já tem, ou dividir algo que você já tenha. Pode ser. Agora, qual que é o engano dos ciúmes? Só existe uma pessoa que tem alguma coisa nessa vida e essa pessoa é Deus. Ele é o dono de todas as coisas. Nós não somos donos de nada, nem da nossa própria vida. Então não tem como a gente ter ciúmes de algo que não é nosso. Esse é o problema dos ciúmes. Por isso que, para nós, o ciúmes é um pecado. Tá? Aqui, ó, a palavra, é muito interessante que a palavra grega, que é original, para ciúmes, ela é zelo, tá? Então, a palavra em português para zelo veio do grego, nesse sentido. E ela é, de fato, ferver de ciúmes, de ódio, de raiva. Ela pode ser usada de maneira positiva ou negativa, tá? Ela pode ser usada através de justamente você ter esse desejo do outro, ou você pode ter o cuidado. Aqui, especificamente, ele está usando da maneira negativa, por isso que é traduzido muitas vezes como inveja, tá bom? Pastor Salomão levantou a mão, pode falar. O aspecto aí da Bíblia que entra nos ciúmes é o aspecto de, como o pastor disse, sobre posse e sobre desconfiança. Quando o amor quando não se tem mais confiança no amor, é onde surge os ciúmes. Amor é confiança, ciúmes é desconfiança. Por isso, algumas pessoas tratam os ciúmes tentando olhar para um lado positivo, e o lado positivo diz assim: pastor, eu não tenho ciúmes do meu marido, eu tenho zelo por ele. É uma conversa para boi dormir. O que realmente você tem é um amor de posse. E aí, se seu marido sai fora das 4 linhas que você traçou. Se o seu marido sai das 4 linhas que você traçou, você parte para cima dele e diz: quem te deu o direito de fazer isto? A pergunta poderia ser respondida da seguinte forma: e para quem eu tenho que pedir permissão? Quem é meu dono? Compreende? Então, o que nós precisamos entender é que os ciúmes vêm da parte de Satanás e o amor vem da parte de Deus. Tentar conciliar essas duas coisas é inviável e é impossível. Aí, eu citei uma música, né? Há uma outra letra de música que ele fala: quando a gente gosta, é claro que a gente ama. E aí, na letra, ele defende ali a questão dos ciúmes, né? Não,
O ciúmes, ele, aos olhos humanos, na ação do ser humano, ele sempre inclina ao pecado. Agora, quando a Bíblia destaca que Deus tem ciúmes, a expressão é o zelo, é o cuidado, porque tudo pertence a Ele. Então, ele não se agrada quando você está agindo de maneira que não, você não pertença a Ele, né? Você não está, de fato, agindo conforme a vontade de Deus, né? Então, são sentidos e aplicações diferentes. Mas, nesse caso, tanto a versão Nova Tradução na Linguagem de hoje, é colocado o amor não é ciumento, a versão revista atualizada, ele diz não arde em ciúmes, aí você vai pegar ali algumas outras versões que vai dizer não é invejoso, não inveja. É a aplicação dos ciúmes na questão de querer ter, mas não o que é seu, ou que você tem a ilusão que é seu, mas sim ter o que é do outro, tá? Então é nesse sentido. Vamos avançar aqui, então. O amor não se vangloria. Gente, podem interromper, tá? Podem perguntar aí à vontade, porque isso vai enriquecer na aula. O amor, ele não se vangloria. Então, tá lá em 1 Coríntios 13:4, ele diz, não inveje, não se vangloria, ou seja, não busca a glória para ele. E, de novo, quero trazer aí de novo os alunos para participar. De qual forma a vanglória se manifesta na igreja? De qual forma, como é que a gente usaria me ajudem aí, uma expressão mais simples para vanglória? Aqui na minha tá presunção. Mas não, isso daí não tá muito, não tá muito para os dias de hoje. Uma outra expressão para vanglória. Vamos pensar aí. Que é a pessoa que conta vantagem, né? É a pessoa que quer mostrar para os outros o que fez. Diga aí, pastor Salomão. A vanglória é você buscar toda a glória para você. Olha o que eu fiz. Na verdade, é a igreja que faz, mas porque eu sou o relator, ou eu sou o presidente, ou eu sou o líder, veja o que eu fiz. Nunca é o grupo que fez, nunca é a igreja que fez, sempre a glória é trazida para a pessoa. E não se vangloria é começar a não dar a glória a Deus, mas querer receber toda a glória para você. Muito bem, olha, eu peguei aqui de uma maneira mais popular, né? Seria mais o ostentar, é mostrar para os outros como você é bom, ou como você consegue fazer isso melhor que todo mundo, ou simplesmente você fez, olha. Então, aí o pastor Salomão já me ajudou, já me deu exemplo de como isso se manifesta na igreja. Então, é alguém que vai ali e vai mostrar que, tipo, olha só o que eu consigo fazer, né? Chamar atenção para si. Hoje você vê uma vanglória silenciosa em influenciadores digitais, no Instagram, no YouTube, no Face, no TikTok, que é o quê? Alguém que vai lá, faz uma boa ação, só que ele tá ali filmando. E aí eles ainda dão uma desculpa dizendo, não, mas isso aí é para inspirar outras pessoas. Só que a Bíblia é bem clara dizendo, olha, o que sua mão direita fizer, a sua mão esquerda não saiba. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, Jesus ele vai falar, olha, quando você der o auxílio, a esmola, ajuda alguém, que ninguém mais veja você fazendo. Porque senão, a sua recompensa você já recebeu. Você não vai receber um reconhecimento da parte de Deus, porque você já buscou o reconhecimento das pessoas. E aí a gente tem que observar na Bíblia como é que a gente vence a vanglória, né? O amor, ele vence a vanglória, ele não é vanglorioso, mas como é que a gente pratica isso? Aí entra na mentalidade. João, capítulo 15, versículo 5. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Diz assim, presta muita atenção nisso. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto,
pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Como eu venço a vanglória? Como é que eu, demonstrando amor, eu tenho que saber que eu não consigo demonstrar verdadeiro amor, amor puro, amor real, amor de Deus, se não for Jesus na minha vida. Eu sou o ramo. O que é o ser o ramo? Vamos pegar aqui. Ele está falando de uma parreira de uva, certo? Uma videira. Você vai pegar ali aquela parreira. Você corta um galho, um raminho, um galho pequeno, certo? A parreira para de dar uva? Não. Você corta o ramo, que já tem ali uma uva, ele já um cacho de uva, certo? Você cortou aquele ramo com aquele cacho, tirou o cacho, levou lá para tua casa, comeu aquele cacho, guardou. Nossa, esse ramo deu um cacho bonito, né? Esse ramo aqui tá maravilhoso. Vou pegar esse ramo, vou plantar na terra ou vou botar num copinho com água. Ele vai dar fruto? Não vai. Quem conhece sobre parreira, não é à toa que Jesus usa a videira, usa a parreira, né? Você tem que enxertar, fazer uma técnica de inserção ali para que ele possa dar frutos e frutos cada vez melhores nesse caso. É isso que Jesus está dizendo. Você sozinho não dá resultado, você não dá fruto de amor verdadeiro. Você quer vencer a vanglória? Gente, pastor, maravilhoso que você fez. Glória a Deus, meus irmãos. Porque sem ele eu não faço nada. Meu irmão, que parede maravilhosa você levantou. Glória a Deus, meus irmãos. Porque sem ele eu não faço nada. Minha irmã, que bênção esse serviço que você fez aqui na relatoria, na tesouraria. Meu amigo, que baita ajuda que você deu para aquela pessoa que estava necessitada. Minha mãe, meu pai, meu filho, nossa, vocês são incríveis ali. Obrigado por terem me criado. Obrigado, filho, por agir dessa forma. Glória a Jesus, porque sem Jesus eu não faria nada. Como é que você vence a vanglória? Dê a glória a quem merece a glória. E só existe um, é Jesus. Aí a gente vence a vanglória e aí muda a motivação. Sabe qual é o grande problema? Sabe o que a vanglória gera? A inveja. Eu quero ser igual ao outro, porque olha só o que o outro ganhou. Agora, quando a glória é a Jesus, eu falo, eu quero servir a Jesus. Porque olha o que acontece com quem serve a Jesus, olha o que produz, olha o que Jesus produz através da vida dele. Olha o que Jesus faz quando alguém decide viver na glória e para a glória de Deus. Então, é assim que a gente vai derrotando com o amor de Cristo a vanglória. Ele diz, o amor não se orgulha. De qual forma o orgulho se manifesta na igreja? Olha, para falar a verdade, a gente já falou duas formas. Porque o orgulho é um pecado difícil, porque ele se manifesta de várias formas. Estava lendo diríamos assim, um artigo, né, mas também está em formato de vídeo, da Camila Saraiva Vieira. Ela diz as 7 manifestações do orgulho. O orgulho se manifesta nas mentiras e nas máscaras emocionais. Ele se manifesta na insatisfação e na ingratidão, que é justamente do eu mereço isso, eu mereço. O orgulho se manifesta na inveja. Ele se manifesta no vitimismo. Eu não mereço isso, eu não mereço isso. Ele se manifesta na necessidade de ser aceito, na necessidade de aprovação, na arrogância e na autossuficiência. Eu não preciso disso, eu já tenho o suficiente. E ele manifesta também na forma, no não estado de perdão. A gente vai ver um pouquinho sobre isso também, que é o rancor. O orgulho, ele traz aí um pecado que desenvolve vários outros, né? Então, na igreja você vai ver isso, vai ver através da inveja, vai ver através
da vanglória, vai ver através do não, eu não mereço isso que eu estou passando. Por que que eu estou passando por isso? Eu não mereço isso. Olha o meu vizinho. É terrível. É um beberrão. Ele bate na esposa e nos filhos. Ele que merecia um negócio desse. Olha esses caras terríveis do outro país em guerra. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Então, ele também é danoso para a igreja, porque cada vez mais você vai declarando, não, eu não mereço. Agora, olha o que a Bíblia fala sobre como Deus observa o orgulhoso. Tiago, capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: mas ele concede graça maior, porque a Escritura diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Eu lembro da parábola que Jesus está contando entre o fariseu e o cobrador de impostos, e os dois estão orando. O fariseu, ele está lá na frente ali, ele dá a entender que eles estão dentro da sinagoga, ele está ali próximo do meio, não é igual às igrejas hoje, os teatros que você tem um palco, não, é um retângulo geralmente, e o mais próximo do meio, do centro da sinagoga é o que tem maior honra. E ali, geralmente, inclusive, são os que conseguiam ficar sentados. E ali está o fariseu lá na frente, no lugar de maior honra. Ele está em pé ali, olhando para os céus, dizendo: Senhor, obrigado. Obrigado porque eu jejuo 3 vezes, porque eu dou esmola, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. E é interessante que aí ele não está exercitando a gratidão, não, ele está contando vantagem. E o que faz isso, inclusive, mais à frente ele vai cobrar Deus. Deus, cadê os benefícios por aquilo que eu fiz? E aí eu sempre coloco na balança. Então Deus deve deixar de te abençoar por aquilo que você não fez, ou pelo aquilo que você fez de errado? O que vai pesar mais? O bem que você fez ou o mal que você tem feito ou o bem que você tem deixado de fazer? Tem certeza que você quer apostar nisso? E aí Jesus, ele vai dizer: enquanto isso havia um publicano, um cobrador de impostos, no fundo, a parte escura, com a mão no peito, não ousava olhar para o céu. E ele diz: Senhor, me perdoa porque eu sou pecador. E Jesus pergunta, ao final dessa história: qual destes saiu justificado, perdoado, em paz? E a resposta é: o publicano. Como que a gente vence o orgulho? Com a humildade. O amor, ele não se orgulha, ele destrói o orgulho e ele vence com a humildade. Você quer ver uma coisa muito simples? Uma mãe que ama verdadeiramente o seu filho, ela não faz para receber algo do filho. E aí a gente já pode colocar uma mãe que fica: eu faço isso por você, eu fiz isso por você, eu estou fazendo isso por você. Se a motivação dessa mãe ou desse pai sempre foi: vou fazer porque um dia ele vai me retornar, então não era uma demonstração de amor, era um investimento. E ó, filho é o pior investimento que tem, tá? Porque dá pouco retorno. Alguns até que podem dar bom retorno, mas em termos de média, a maioria não dá retorno, não. Ou seja, a maioria dos pais faz por amor. Não espera retorno do seu filho. É assim que o amor destrói o orgulho. E aí nós avançamos para o quarto. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Vamos avançar então. O amor, ele não... agora vamos para o versículo 5. Leia para mim, 1 Coríntios 13, 5. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Muito bem, vamos concentrar aqui no não maltrata ou, dependendo da versão, não se porta indecentemente.
É uma pergunta difícil aqui. Como lidar com o seu irmão em Cristo que tem um mau comportamento? Aqui ele se diz o não portar indecentemente, né? Então, não é um comportamento reprovável. Na nova versão internacional, NVI, ele vai usar a expressão ele não maltrata, que é o comportamento reprovável, que é o comportamento daquela pessoa faz mal aos outros. Esse é o conceito de maltratar. E o maltratar não se dá simplesmente só não dar um tapão na cara do outro. A forma de falar com o outro, as expressões que são dadas ao outro. Isso é um desafio muito grande, porque uma coisa que a gente tem que entender sobre igreja. Igreja é o corpo de Cristo. Igrejas são pessoas salvas por Jesus, foram restauradas, santificadas, mas ao mesmo tempo estão também em processo de santificação, que é o quê? Se parecer com Cristo. Isso só de fato é concluído quando a pessoa morre e está diante de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Está cheio de pecador na igreja. E aqui a gente está falando justamente daquele nosso irmão, daquela nossa irmã, ou de você, se estiver aí se identificando, que nas suas palavras, nas suas atitudes, no seu comportamento, na forma de você se portar diante dos outros, se vestir, seja lá o que for ali, que faz mal ao outro. E isso daqui é um pensamento, porque a Bíblia diz, o amor não maltrata. Você ama mesmo os teus irmãos? Você ama mesmo a tua igreja? Ama de verdade? Então você muda a sua postura. Você muda o seu jeito de falar. Você muda o jeito, às vezes, de vestir. Você muda o jeito das palavras que você usa, você passa a não usar mais. O apóstolo Paulo vai orientar os colossenses, Colossenses capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer aqui, o seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Uma coisa que você vai perceber aqui, eu ia deixar para falar isso um pouquinho mais para frente, mas já dá para ir pensando nisso. Se você comparar com Gálatas 5, 22 e 23, o fruto do Espírito, o primeiro aspecto do fruto do Espírito é o amor. Mas quando você compara com 1 Coríntios 13, você vai perceber que, de fato, o amor se desdobra em vários outros aspectos do fruto. E um deles é o domínio próprio, que nas versões mais antigas era chamada de temperança. Quem tem o seu temperamento controlado pelo Espírito Santo, quem tem Deus moldando a sua forma de falar, ele para com essa história, não leva o desaforo para casa, não tenho sangue de barata, não sou bobo. Então, ele vai temperar, ele vai, antes de falar, ele vai pensar, ele vai medir, para que ele saiba responder a cada um. Alguns você terá que responder com uma rigidez, com firmeza. Pega as cartas de Paulo aos Coríntios. Nossa, como ele foi de fato rígido. Aos Gálatas. Gálatas insensatos, Gálatas loucos, ele está falando. Gálatas malucos, vocês são doidos. É isso que Paulo está falando. Vocês estão doidos. Vocês foram livres do pecado, agora vocês querem voltar para a escravidão do pecado. Você está maluco? Paulo está usando ali um tom de alarme, que é como se você tivesse se libertado de um vício, de uma praga que estava destruindo sua vida e agora você quer voltar. Aquilo que vai te levar à morte. É esse o nível. Então, Paulo, ele temperou a forma. Tem horas que você vai ter que ser, de fato, mais firme no seu falar. Tem horas que você vai ser mais brando. Por exemplo, eu tenho visto irmãos fazendo evangelismo em alguns tipos de passeatas que têm sido feitas, e é impressionante você ver o domínio próprio desses irmãos, porque eles são agredidos verbalmente, a pessoa, às vezes, ali
fica gritando do lado dele para que ele não consiga falar, e você vê aquele irmão não alterando o seu estado, não permitindo que aquilo de fato, porque ali ele está para demonstrar o amor, ele não está para ganhar um debate. Ele não está para vencer uma batalha, ele está ali para pregar o evangelho. O evangelho ele prega com amor, sabendo como responder a cada um. Então, para vencer esse maltrato, demonstre de fato que você ama a pessoa. Demonstre que você consegue falar de uma forma com que aquela pessoa irá entender. Pensar no que falar, pensar como falar. Às vezes, o que você está falando está certo. Já aconteceu várias vezes de irmãos virem falar, pastor, eu falei isso daí para aquele irmão, ele não gostou. Mas a Bíblia diz isso. E eu disse, meu irmão, tá certo o que você falou. Mas o erro foi como você falou. Há um texto na Bíblia que nos diz que a bênção dada aos berros de manhã é recebido como maldição. Imagina, você está ali, mora numa casa térrea. Você está ali 5 horas da manhã, 5:30 da manhã. Se é no verão, o sol tá nascendo. Você está ali acordando. E aí é casa térrea, o seu vizinho abre. Bom dia, vizinho! Deus abençoe seu dia! Você acha que ele vai receber, vai acordar feliz da vida, falando, nossa, olha, que delícia é acordar com esse bom dia gritado, essa bênção de Deus gritada aí. Tá certo você desejar que Deus abençoe o dia do seu vizinho, ou que alguém deseja, sim, mas tem o jeito certo, a hora certa de se falar. A gente tem que pensar em tudo isso. Diga, Ana. É que eu fui reler que esses dias eu tinha lido 2 Timóteo. Aí no capítulo 2, posso ler, pastor? Pode. Versículo 23. Digo mais uma vez, não se envolvam em discussões tolas, ignorantes, que só servem para gerar brigas. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento. Achei que tinha tudo a ver, só isso mesmo. Não, mas com certeza. Pensa o seguinte, você recebeu o dom de ensino do Senhor, certo? Você recebeu ali o dom de ensino. Só que se você não for... Olha que maravilhoso. Obrigado, Ana. Obrigado, Deus. Porque olha que maravilhoso, porque é justamente o texto de 1 Coríntios 12, que vai falar sobre o dom de profecia, sobre o dom de palavra de sabedoria, o dom de palavra de conhecimento. Você tem a habilidade de fazer, mas se você não souber como fazer, ninguém recebe o seu ensino. Se você não ensinar com amor, como o texto que a Ana leu, se você não ensinar ali afastado, se você não é o polêmico, é o cara que busca a polêmica, é o cara que tá brigando com todo mundo. Vai ter muita gente que não vai querer te escutar, não. Se você não ensina com amor, ensina só ali batendo, vai ter muita gente que não vai te escutar, não. Então, isso ilustra muito bem a motivação do ministério da igreja. Parte do ministério da igreja é ensinar, mas é ensinar em amor. Ensinar com amor. A referência, irmã Emils, é 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 23 e 24. 25 também. 23, 24 e 25. Bom? É segunda Timóteo. Segunda Timóteo. Eu estava aberto aqui em segunda, mas eu falei primeira. 2 Timóteo 2, 23, 24 e 25. Prosseguindo aqui. O amor não busca seus próprios interesses, o amor não é egoísta. Vamos resumir aqui essa expressão. O egoísmo é o buscar o seu próprio interesse. E aí, como a gente vence o egoísmo? Leia para mim. Filipenses capítulo 2, versículo 13, versículo 4. Filipenses 2, 3 e 4. Como é que eu venço o egoísmo?
Pode ler. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Como eu venço o egoísmo? O amor, ele não é egoísta, é uma coisa muito interessante. Quando Jesus vai falar, vai explicar, ele vai dizer ali sobre o amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, ele é perguntado para um fariseu por um fariseu ali, de como deve ser, qual que é o maior dos mandamentos. E aí ele vai dizer, amar a Deus sobre todas as coisas, e ele vai dizer com toda a tua força, com toda a tua alma, de todo entendimento. E o segundo maior mandamento depois deste é amar ao próximo como a ti mesmo. E agora, este fariseu vai lá e pergunta e fala assim, mas quem é meu próximo? Isso é João capítulo 10, Lucas, perdão. Lucas capítulo 10, a partir, vamos pegar aqui, ó, a partir do versículo 25, tá? Do 25 até o 37, depois você pode ler ali esse trecho. E Jesus, ele vai contar a parábola do samaritano. A parábola tem quatro personagens. Quatro personagens principais. O rapaz que é assaltado e outros três. Um levita e um sacerdote que estavam seguindo o seu caminho e continuaram seguindo o seu caminho. E um samaritano que estava seguindo o seu caminho, mas parou e demonstrou o amor cuidando. Ou seja, ele tinha interesses, ele não era um desocupado, ele não tinha o que fazer, ele tinha, inclusive a estrada que Jesus fala é de Jerusalém para Jericó, era uma estrada muito perigosa, porque era uma descida entre as montanhas. Parar ali não só atrasava você, mas expunha você ao mesmo risco. É tipo quando você está vendo que alguém está sendo assaltado na rua, naquela rua, você vai lá e dá a volta, porque aquela rua é perigosa. O samaritano considerou mais importante ajudar aquele que estava ali ferido, se expondo a risco, se atrasando na sua viagem, seja lá qual for o objetivo, por amor. E aí, nós vamos ver agora, aqui em 1 Coríntios 13, dizendo, o amor não preocupa-se com seus interesses. E Paulo vai dizer em Filipenses 2:3, olha, você quer vencer o egoísmo, você quer vencer o amor, você vai viver humildemente. Mas como é que você vai fazer isso? Você vai considerar o interesse do outro, a necessidade, o problema do outro maior que o seu. Porque, entenda uma coisa, problema você sempre vai ter. Você sempre vai ter conta para pagar. Você sempre vai ter que botar comida na mesa. Você sempre vai ter uma dificuldade, você sempre vai ter falta de tempo. Então, se a gente colocar esse aspecto como uma desculpa, a gente só está, de fato, se justificando para não obedecer a Deus, e não conta. Porque quando é para alguém que a gente ama, a gente para. É só uma mãe que está ali no seu trabalho se dedicando, um pai que está se dedicando ao trabalho ali, e ele recebe uma ligação da escola, teu filho está doente. Ele larga. Não tem mais nada importante agora não, eu vou lá buscar meu filho, vou levar no hospital. Meu filho sofreu um acidente. Teu pai, sua mãe, tá tendo aqui passando mal, tá tendo uma parada cardíaca. Você larga tudo e você vai correndo para tua casa, para casa dos seus pais, para socorrer, para levar para o hospital, porque é a pessoa que você ama naquele momento. Então, não posso declarar que, o que eu estou passando aqui, nesse momento, é, é importante, por isso eu não posso socorrer. Não, eu amo mais essa situação, a mim mesmo, minha necessidade, ou algo do tipo, do que o outro que está passando por aquilo. É um fato difícil, algo duro de se ouvir, mas é o que o apóstolo Paulo vai nos orientando aqui.
Ele vai dizer, cuide não somente dos seus interesses. É para cuida da sua vida, cuida das suas necessidades, mas cuide também dos interesses dos outros. Obviamente, nós não estamos dizendo assim, não cuida mais de você e cuida dos outros. Não, para você cuidar dos outros, você precisa cuidar de você. Tá? Então, você precisa estar saudável e com recurso para poder cuidar do outro. Não vou trabalhar, eu vou cuidar do outro. Aí vai acabar o dinheiro, aí o outro vai ter que cuidar de você. Então, é sempre esse equilíbrio ali. Haverá necessidade, assim. Algumas vezes você vai abrir mão de você para cuidar do outro, mas o tempo todo você vai estar olhando também por aquilo que é necessário. Ana, levantou a mão, pode falar. Era mais nesse sentido mesmo, porque principalmente eu que converso muito com as pessoas sobre a questão da saúde mental, e aí você escuta aquela. A gente usa muito aquela coisa do tipo, você não vai fazer um monte de gente entrar no barquinho se o barquinho tá todo furado, que você não vai atravessar ninguém, nem você, vai todo mundo afundar, né? Mas esse abrir mão, né, de nós, das nossas prioridades, das nossas vontades, como que a gente entende esse equilíbrio, assim, biblicamente? Bom, primeiro, a gente de fato tem que estar caminhando com Deus, então a nossa saúde, o nosso relacionamento com Cristo tem que estar caminhando bem, tá? Porque a gente vai percebendo a direção do próprio Cristo, dizendo, olha, agora é hora de cuidar dessa pessoa. Socorro todo mundo vai pedir o tempo todo. E aí, ele vai dando a possibilidade para você ir cuidando de algumas pessoas em especial. Mas também você tem que estar sendo cuidado por Deus, tem que estar cuidando da sua saúde, tem que estar cuidando dos seus recursos, tem que estar cuidando da sua alimentação para que você esteja apto. Ele entra justamente nessa questão do equilíbrio. A gente tem que tomar um cuidado também, quer ver uma coisa que é manifestação do orgulho? Gostar, desejar, se sentir necessário. Você já viu aquela pessoa que está atarefada com todo mundo? As pessoas precisam de mim. Se eu não tiver na vida das pessoas, eu não sei o que essas pessoas fariam sem mim. Isso também é manifestação de orgulho. É sentir-se necessário. E olha, as pessoas precisam de Cristo. E lembra que a gente falou sobre o orgulho e vanglória? Uma As pessoas motivação vão buscar a errada, Cristo. Oi, Ana? uma motivação errada, né? Exato, exato. Você está fazendo certo com a motivação errada, no final vai virar o errado. Mas, então, existe um ponto em que não é errado realmente você deixar de ajudar alguém, talvez? Ou não Tem um existe? texto, tem um texto que Jesus vai citar, e ele vai dizer: Elias, haviam muitas viúvas no tempo de Elias, mas ele foi enviado a somente uma. Então, estar apto para o direcionamento de Deus. É dizer, Senhor, eu estou aqui para amar o próximo. E uma das coisas interessantes, tá? Sobre a parábola do bom samaritano, é que ele define, Jesus faz a pergunta não dizendo assim, quem foi o próximo daquele? E a resposta foi, aquele que agiu bem para com ele. É geralmente alguém que está próximo a você e ali há uma oportunidade de ajudar que Deus te deu a possibilidade de fazer. Tá? Então, ele vai te dar as condições para auxiliar. Então, Posso só constantemente... resumir um negócio? Desculpa. Não Posso entendi, entender desculpa. assim que, então, eu realmente, como cristã, como serva do Senhor, eu devo me preparar das formas que o Senhor, com as ferramentas que o Senhor me dá na vida, para estar apta, ter condições de ajudar as pessoas que, de alguma forma, possam cruzar meu caminho. Mas eu Perfeito, também tenho que reconhecer as limitações de até onde eu tenho condições de fazer isso. Seria isso? perfeito, perfeito. E ainda, pô, mas então eu só consigo andar conforme minhas próprias pernas? Não, há situações que serão impossíveis. Por exemplo, Elias, quando foi ajudar a viúva, ele não tinha recurso para ajudar a viúva.
certo? Então, não é sempre... Deus não vai te dar o pão na mão, mas ele vai trazer, é ele que faz, lembrando que é sempre ele que faz. Então, a botija não faltou o azeite, porque foi palavra do Senhor através de Elias. Também não é entender que, é só conforme o que tem na minha mão. O menino foi ferramenta para alimentar a multidão, só que Deus usou muito mais do que ele tinha. Pastor Salomão levantou a mão, pode falar. Jesus está recebendo o perfume de Maria e Judas diz: por que ela não deu esse dinheiro para ajudar os pobres? Jesus fala: os pobres vocês sempre terão, mas agora ela preparou o meu corpo para a morte. Então, Jesus está dizendo que todo aquele grande recurso estava correto em fazer o bem a Jesus, porque ela estava ungindo o corpo de Jesus para a sua morte, né? Então, aí mostra também essa situação que a Ana está perguntando. Então, nessa hora, está correto eu pegar esse recurso e não dar aos pobres, mas ajudar a completar a missão na vida de Jesus? Está certo. Só que tudo isto, nós só temos que lembrar uma coisa: eu não sou dono de nada, eu sou mordomo. E quem está mandando fazer o que eu estou fazendo é o dono. Na outra necessidade, ele vai levantar outras pessoas, outras situações, para atender essas outras pessoas. Mas agora ele está dizendo: com o que eu coloquei nas suas mãos, faça isto. Isso é ser conduzido por Deus em todo instante. Quando a gente está sendo conduzido por Deus a todo instante, a gente acaba tendo paz. Muito bem, muito bom. Muito obrigado, pastor. Muito bem Acho que colocado. vai muito além, então, de isso que eu falei, de condizer um recurso, mas tem muito mais a ver com a intenção do nosso coração, de glorificar Deus, né? Perfeito, Independente da situação. perfeito, perfeito. Muito bom, muito bem colocado. Próximo aqui que ele coloca é: o amor não se ira facilmente. E aí a gente pensa, eu gosto aqui do que foi colocado na tradução, na Nova Versão Internacional, nesse ponto, que ele não coloca o amor não se ira, não se ira facilmente. Porque a questão é como vencer a ira descontrolada. Irar-se, ficar com raiva não é pecado, não. Deus se ira e Deus não peca. A ira, a raiva, é uma emoção dada por nós, dada a nós pelo próprio Deus. Deus colocou isso em nós, e isso foi antes do pecado. Tanto que o apóstolo Paulo, ele vai dizer em Efésios 4, 26 e 27, quando vocês ficarem irados, não pequem, ou seja, dá para ficar com raiva e não pecar. Ele diz: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, não deem lugar ao diabo. Então, a raiva, ela tem seus pontos positivos, sim, e ela é usada em situações necessárias. Mas, e aí eu gosto aqui, quando você pega uma tradução antiga mesmo, a revista atualizada, ele vai colocar: o amor não se exaspera, porque aqui ele já está aplicando a ira, que é, o amor ele não é áspero, sabe? Quando você responde de maneira ignorante a alguém, é literalmente quando você perde a paciência e já responde de maneira ríspida, forte. Então, é uma ira já descontrolada. Por isso que ele nos diz que o amor, ele é paciente. E aí, de novo, a gente olha o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, aqui, aspectos para vencer a ira: amor, paz. Então, se tem um coração em paz, você transmite a paz. É paciente, então você vai aguardar o tempo certo para fazer. Ele ainda diz ali que que o fruto do Espírito também é a amabilidade, ou a gentileza, ou a delicadeza.
Então, aquele que é dirigido pelo Espírito Santo na sua vida, ele não é controlado pela ira, mas ele usa a ira para a direção do Espírito Santo. Por isso que no versículo 7, volta aí em 1 Coríntios 13:7, ele diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O que é esse aspecto? O amor tudo sofre. Por que eu não me iro facilmente quando eu demonstro amor? Porque o sofrimento faz parte. Quem ama vai sofrer. Cristo sofreu por amor a nós, certo? Ele ainda coloca tudo espera, esse espera não é do esperar da paciência, é o esperar da esperança. Então, ele não se ira porque ele tem a esperança de que essa pessoa será transformada. E aqui ele coloca o tudo suporta, e a expressão ali é de fato aquele que aguenta, é aquele que vai de fato andar 1, 2 milhas. Lembra o que Jesus falou? Quando alguém pedir que você ande 1 milha, ande 2. Então, amar ao outro é não ser, vamos pegar numa linguagem popular aqui, é não ser ignorante, é não ser estúpido com o outro, ainda que o outro não esteja sendo sensato, não é sábio, não é uma pessoa, de fato, é difícil de lidar com ela. Isso entra um pouquinho na questão que a gente falou sobre o maltratar, o tomar o cuidado com falar. Você, por amar aquela pessoa, você vai ponderar. Você não vai deixar ser controlado pela ira, certo? Então, demonstrar o amor é não se irar facilmente, porque o amor é ser paciente, o amor é ser bondoso, certo? Alguém quer acrescentar algo? Senão eu vou para o 7º ponto. Pastor Salovi, pode falar. Uma das coisas que é muito importante é que a ira, ela sempre estará presente em todas as situações de nossas vidas. Ela só não se manifestará se nós estivermos preparados. Porque a gente está indo sempre para a guerra. O tempo todo a gente estará em guerra. Só que se eu estiver preparado, a Ana citou esse versículo, eu não vou entrar em discussões fúteis, sem sentido. Eu estou lá para um objetivo. Eu me preparei para esse objetivo e eu vou lá para atingir o objetivo que eu me preparei. Então, isso é muito importante a gente entender. Quando meu pai escreveu o livro Em Verdade Vos Digo, eu sempre tive na minha cabeça que realmente as perguntas que aqueles que estavam perseguindo a Jesus faziam o tempo todo era para irritar. Só que Jesus aproveitou todas as oportunidades para demonstrar a vontade do Pai. É pegar o que você tem e o que você está recebendo e ministrar aquilo que Deus vai colocar naquele momento para ser dito. E Jesus foi um mestre nessa situação. Então é muito importante nós termos isto em mente e trabalharmos sempre nos preparando para aquilo que nós vamos enfrentar. Mas, além disto, não iremos cair na ira se o amor for a ação dominante de nossas vidas. Por que que eu estou fazendo isto? Porque eu amo. E isso é muito importante para termos na nossa mente com essa lição que estamos aprendendo hoje. Excelente, excelente. Uma das coisas que a gente tem que ter em mente, uma pergunta que a gente tem que fazer. Nessa minha afirmação, nessa palavra, nessa forma com que eu falei, a pessoa de fato se sentiu amada? Ela conheceu o amor de Cristo nessa minha atitude? Se a resposta é não, então você não falou da maneira correta.
não colocou da forma com que o próprio Jesus falaria com esta pessoa. A mulher pega em adultério, ela estava errada, ela havia pecado. Jesus mostra o pecado dela, mas antes dele dizer a verdade, ele dá a ela o amor. Então, ele pergunta: onde estão teus acusadores? Ele ainda assim diz: ninguém te condenou? Ela responde: ninguém, Senhor. Ela diz: eu também não te condeno. Não que você não pecou, porque eu tenho o poder de condenar, eu tenho o poder de redimir, eu tenho o poder de perdoar. Então eu não te condeno, eu te perdoo. Agora vai, não peques mais. Ela recebe do amor de Cristo para depois receber a verdade e a ordem de Cristo. Querido, você vai ser usado por Deus para corrigir pessoas, mas sempre o amor seguido da verdade, nunca ao contrário, certo? O amor não guarda rancor. 1 Coríntios 13:5. Como é que a gente vence o rancor? Eu vou avançar aqui que a gente está prolongando na aula. Então, primeira não. Colossenses 3:13. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O que é o rancor? É o sofrimento feito pelo outro, o pecado que o outro cometeu, o machucado, a pessoa fez o mal a você e você não perdoou. Então, o que é de fato isso? Você, de fato, foi a vítima na situação, você, de fato, foi o que foi maleficiado, fizeram mal para você. E quando se faz o mal, quando você recebe o mal de alguém, a pessoa não consegue compensar. A pessoa corta o seu braço, mas depois ela vem e dá um braço robótico. Compensou? Não compensou, você tá sem o braço de carne, isso é um outro braço. Você arranjou o braço, mas não é a mesma coisa, não compensa, não dá para compensar. Você escolhe perdoar ou não. Para vencer o rancor, amor não guarda rancor. Isso aqui é uma coisa importante para o relacionamento íntimo de um casal, porque tem muitos casais que estão andando já há anos juntos, 10 anos, 20, 30 anos de casado, e sempre tem alguma situação que é lá do passado, foi lá dos primeiros anos, e aquilo foi se arrastando. Isso se dá não só em casamento, mas em relacionamento familiar, são irmãos, são cunhados, é sogro com genro, sogra com nora, é pai com filho, coisa que, como não foi perdoado, gerou o que a Bíblia chama de raiz de amargura. O que a Bíblia diz? Você quer arrancar essa raiz, você quer não desenvolver, não deixar nem crescer, você quer vencer o rancor, você quer demonstrar o amor, perdoe como o Senhor lhe perdoou. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. A gente não tem noção do quanto Deus nos perdoou. Quando você vai olhar ali Lucas, capítulo 17, versículo 3 e 4, Jesus vai dizer uma coisa ali que é absurdo para a gente. Ele vai dizer, olha, se o teu irmão pecar contra você, vai lá e fala com ele. Se ele pedir o perdão, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Agora, se ele pecar naquele mesmo dia, no mesmo erro, 7 vezes, e ele disser, me perdoe, estou arrependido, você deve perdoar. Que absurdo! O cara pisou no meu dedinho, que eu tava com a unha inflamada, dedinho do pé, 7 vezes, e vem falar para mim que tá arrependido. Imagina que eu vou perdoar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa semana, quantas vezes você cometeu o mesmo pecado contra Deus? Deixa eu te perguntar, nesse dia, quantas vezes você cometeu o mesmo pecado contra Deus? Quantas vezes você pediu perdão a Deus sobre esse pecado? Em Mateus capítulo 11, versículo 25 e 26, Jesus vai nos orientar a pedirmos, a perdoarmos aquele que tem nos ofendido, para que da mesma forma Deus perdoe as nossas ofensas. Sabe por que Jesus está fazendo isso? Não é para você conquistar o perdão de Deus, não. É para você entender o perdão de Deus. Se você não perdoa,
quem tem te ofendido, você não entende o perdão que Deus lhe dá. E isso acontece com a maioria dos cristãos. Você não se acha tão pecador assim. Ou seja, para você, Cristo não precisou morrer. Você está acima dos outros. Você é melhor que os outros. É Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26. Tá? Esse segundo texto. Então, agora eu fiquei na dúvida. É isso mesmo, pastor? Isso. Marcos 11, 25 e 26. É porque esse mesmo texto está em Mateus capítulo 6, logo após a oração do Pai Nosso, versículo 14. Tá? Então, por isso. Mas não bate ali. Mas, então, perfeito, esse mesmo. Repete qual o primeiro versículo que O você... primeiro que eu citei foi Lucas 17, 3 e 4. Não foi um em Filipenses, uma coisa assim? Colossenses 3:13. Colossenses 3:13. Tá? Os três que eu... Como é que eu venço o rancor? 3 versículos. Colossenses 3:13, 3 referências, né? Lucas 17, 3 e 4. Marcos 11, 25 e 26. Quando a gente tiver mais avançado, pessoal, a gente põe um PowerPoint, uma legenda, alguma coisa assim. Por enquanto a gente vai na simplicidade. Mas é assim, porque quando eu aprendo a perdoar, eu consigo de fato entender o tamanho do perdão que Cristo tem me dado. E olha, Jesus já morreu por mim. Por isso Paulo afirma, e eu concordo com ele na minha vida, miserável homem que sou, quem me livrará da minha condenação? Mas graças a Deus em Cristo Jesus. E olhe para a misericórdia de Cristo, a misericórdia que você recebeu. Por isso, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. A gente, quando entende a misericórdia que recebemos do Senhor, é a misericórdia que nós damos. Ninguém merece teu perdão. Perdão não é merecido. Perdão é dado. Por isso é um ato de misericórdia e graça. Então, da graça que você recebeu de Cristo, é a graça que você vai dar. Por isso, o amor não guarda rancor. O amor perdoa. Último aspecto. O amor não se alegra com a injustiça. Aqui, você pode perguntar, pastor, mas então, a raiva não é um negócio, pode levar ao pecado, mas como é que ela pode ser boa? Aqui. A raiva, quando ela é canalizada da maneira correta, o amor não se alegra com a injustiça, ele não fica feliz. Aqui ele já até está dando a solução, ele se alegra com a verdade. Quando a gente olha para injustiça contra nós mesmos, há uma outra forma de olhar. Por exemplo, o povo de Israel estava sofrendo injustiça porque eles eram colonizados, escravizados, governados pelo Império Romano, tinham que pagar imposto. E aí fazem uma pergunta a Jesus, ali em Mateus 22, perguntando, a gente deve pagar imposto a César, o imposto é injusto, o imposto não é certo, tá tudo isso nas entrelinhas. E aí, como ele está falando sobre a justiça e injustiça sobre eles, que eles podem controlar, Jesus vai dizer no versículo 21, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Suporta os sofrimentos desta vida, suporta as injustiças. Ele diz, o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4:5, você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos e faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. A injustiça contra você, você suporta. Se o Estado permite que você consiga lutar pela justiça, se ele te der essas ferramentas, você assim o faz. Porém, se não permite, e olha, digo isso pelos nossos irmãos que estão em países onde o evangelho é perseguido, a eles não há justiça, então a eles suportam. Agora, a Bíblia diz com relação ao outro, você não vai sossegar quando o outro está sofrendo injustiça. Você denuncia a injustiça. Se você tem ferramentas para inibir a injustiça, você
vai usar essas ferramentas. Se você pode criar, a gente vive numa democracia, se você pode criar ferramentas legais para inibir essa injustiça, você vai fazer. Provérbios capítulo 31, versículo 8 e 9 diz: erga a voz em favor dos que não podem se defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Então, você não pode estar satisfeito com uma situação de injustiça, não só injustiça social, que é o mais comum que nós temos na nossa nação e no mundo, mas todo tipo de injustiça, e a maior delas é aqueles que ainda não receberam a justiça de Cristo, não receberam o evangelho de Cristo. A gente começa com a pregação do evangelho e vai estendendo todos os benefícios que o evangelho traz. Queridos, encerrando aqui, é porque a gente já avançou bastante aí na nossa aula de hoje, o começo de 1 Coríntios 13 mostra o exercício do ministério da igreja, que não vai funcionar se não for de uma forma. Leia para mim do versículo 1 ao 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Olha que coisa incrível. Nós estamos falando sobre o ministério da igreja, sobre o serviço da igreja. Você pode se comunicar em todas as línguas. Se o que você estiver falando não for o verdadeiro amor de Cristo, a profunda mensagem do Evangelho, o centro da palavra de Deus, a sua fala é como o prato, sabe o prato da bateria, que a pessoa bate e é só aquele som? Ou o som de um sino? É isso. Não falou nada de valor, nada que edificou. Ele diz aqui, olha, ainda que você saiba de todas as coisas, e não só os mistérios dessa vida, mas saiba o que vem à frente. Sem o amor, todo o conhecimento do mundo não tem valor algum. E a gente sabe o que as pessoas têm feito com o conhecimento. A gente aprendeu sobre a fissão atômica, sobre a divisão de átomos, e como isso pode ser proveitoso para os benefícios da humanidade. E o que o ser humano faz? A bomba atômica. Aprende a dividir o átomo de um minério específico e destrói milhões de vidas. Ainda que tivesse o poder sobrenatural, fé é capaz de mover as montanhas. Ou seja, ainda que eu tenha todo o poder que Deus me dá, se eu não tiver amor, e hoje em dia você tem muita gente com poder para mover uma montanha de maneira natural ali, e aquilo de fato não tem trazido proveito nenhum às pessoas. Se eu não tiver amor, nada serei. Se o amor não for a motivação e até de atos nobres, tá vendo? O versículo 3, aí ele tá falando não só de coisas ruins, mas coisas boas. Que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, que eu morra por uma causa. Se não for o amor de Cristo, não há valor algum. Eu gosto de uma frase de uma pessoa conhecida na história, a Madre Teresa de Calcutá. Ela foi perguntada
por um repórter britânico, Calcutá, uma região ali da Índia, e perguntaram: por que você fez opção aos pobres? E ela respondeu: eu não fiz opção aos pobres, eu fiz opção por Jesus. E ele me levou aos pobres. A motivação da Igreja de Cristo não é o ministério, não é o serviço, não é a atividade, é o amor a Deus e ao próximo. É o exercício do amor de Cristo. E se não for isso, nada do que nós fizermos terá valor algum. Espero que essa aula tenha abençoado sua vida. Eu quero agradecer aos alunos, professores que participaram hoje. Muito enriquecedora a participação de vocês. Você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, desejo aí que você esteja conosco participando também. Quer participar da aula aqui ao vivo? Fala conosco aí no WhatsApp não, no Instagram ou no Face, que a gente manda ali o grupo do WhatsApp que é encaminhado os links para você participar, tá bom? Deus abençoe sua vida, uma boa semana para você que está começando aí no domingo, acompanhando essa aula, e aos nossos queridos alunos que estão aqui na quarta-feira, até amanhã, no culto de oração, na quinta. Deus abençoe. Muito obrigada. Valeu. A gente não vai orar, não? Podemos orar, Ana, bem colocado. Irmã Enedina, a irmã nos dirige a Deus em oração? Sim, sim. Pai querido, nós queremos te dar graças pela tua palavra, que sempre nos traz tanta alegria à nossa alma. Muito obrigada por este estudo, Senhor. Dá-nos cada dia mais amor, aquele amor que reinou no coração de Senhor Jesus, dando a sua própria vida em nosso lugar. Nós te agradecemos pelos nossos professores, Senhor, que realmente eles continuem sendo esta bênção de trazer mensagens tão preciosas aos nossos corações. Nós te louvamos, te bendizemos o teu nome por tudo e te rogamos que tu nos deis uma noite tranquila, uma noite de paz e que possamos cada dia mais estarmos firmes neste amor glorioso de Jesus que ele nos ensinou. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Esqueci de falar. Se você ainda não é inscrito no canal aqui da igreja, se inscreva no canal. Deixe seu like, sua curtida e compartilhe nas suas redes sociais. Deus abençoe.